Ele tinha uma vida tranquila, até o dia em que foi transferido para uma nova escola. O que parecia ser um recomeço logo se transformou em um pesadelo. Sem apoio dos pais e consumido pela solidão, ele quase perdeu tudo. Mas no momento mais difícil, algo extraordinário aconteceu. Deus estava observando, esperando o momento em que Enzo abriria seu coração. Será que ele encontrará força para se levantar? Ou será tarde demais para um recomeço? Enzo estava sentado no centro do quarto, com o controle do videogame em mãos. Sua expressão era de concentração, mas havia um leve tédio em seu olhar. O quarto era moderno, decorado com prateleiras que exibiam troféus de campeonatos escolares e uma coleção organizada de jogos e livros. O tapete macio abafava os sons de seus movimentos. Ao fundo, a grande janela de vidro mostrava o céu cinzento e uma rua tranquila. De repente, Enzo pausou o jogo. Ele pegou o celular que estava ao seu lado e deslizou o dedo pela tela, parando em uma galeria de fotos antigas. Lá estavam ele e seus pais, sorrindo em uma praia ensolarada. Ele passou mais algumas imagens, todas transmitindo um calor que parecia distante. Com um suspiro pesado, deixou o celular cair sobre a cama. Enzo, vamos sair para o trabalho. O jantar está na geladeira, ok? A voz da mãe ecoou do corredor. Ele ouviu os passos rápidos dela e do pai se aproximarem. Ambos surgiram na porta, já vestidos para mais um longo dia de trabalho. A mãe, elegante em seu blazer azul, lançou um olhar rápido para o relógio de pulso. O pai, distraído com mensagens no celular, mal olhou para Enzo. "Te amamos, filho", disseram quase em uníssono, antes de desaparecerem pelo corredor. Enzo balançou a cabeça e murmurou algo inaudível. Ele sabia que seus pais o amavam, mas as palavras pareciam automáticas, como um alarme programado que tocava todos os dias, no mesmo horário. Ele não respondeu, apenas continuou encarando o celular sobre a cama. Enquanto a porta da frente batia, selando a saída dos pais, o silêncio preenchia a casa. Enzo olhou em volta, notando como tudo era impecavelmente organizado e ao mesmo tempo frio, quase impessoal. Ele pegou novamente o celular e abriu um aplicativo de mensagens. Um grupo de amigos tinha enviado memes engraçados, mas ele nem se deu ao trabalho de responder. Ao colocar os fones de ouvido, tentou se distrair com música alta, mas uma sensação incômoda permaneceu. Era um vazio que ele não sabia explicar. Era como se a casa, com todo o seu conforto e modernidade, não fosse realmente um lar. Enquanto a música tocava, uma ideia invadiu sua mente. Por quanto tempo isso vai continuar assim? Manhã seguinte, começou com o som estridente do despertador. Enzo se levantou lentamente, vestindo sua camiseta favorita, aquela com o logotipo de sua banda preferida. O sol invadia o quarto pelas frestas da janela, iluminando os pôsteres na parede. Ele desceu as escadas rapidamente, pegou uma maçã na cozinha e saiu para pegar o ônibus escolar. A escola de Enzo era como uma segunda casa. Assim que desceu do ônibus, foi recebido por seus amigos, que riam alto e trocavam brincadeiras. Manuela, sua namorada, estava encostada em uma árvore no pátio, acenando para ele com um sorriso largo. "Você demorou hoje, hein?", disse ela, empurrando levemente o ombro dele. "Culpa do despertador. Acho que ele está com raiva de mim." Os dois riram juntos, e o grupo seguiu para a sala de aula. No corredor, Enzo era cumprimentado por praticamente todos os alunos. Ele tinha um jeito carismático, sempre solícito e descontraído. Durante as aulas, participava das discussões e ajudava os amigos a resolverem problemas difíceis de matemática. No intervalo, o grupo se reuniu no campo de futebol para assistir a uma partida. Enzo não jogava, mas era o mais animado da torcida.
Ele segurava uma garrafa de água e fazia piadas sobre os erros dos colegas no campo, arrancando gargalhadas de todos ao redor. Manuela o observava de perto. Ele tinha algo especial, uma energia que parecia contagiar o ambiente. Mesmo os professores admiravam Enzo, frequentemente elogiando seu desempenho acadêmico e comportamento. Naquele dia, porém, enquanto voltava para casa, Enzo teve um pensamento inquietante. Ele sabia que algo em sua vida estava para mudar, mas não conseguia identificar o quê. O ônibus escolar o deixou na esquina de sua rua e ele caminhou lentamente até sua casa. No caminho, notou como as árvores balançavam suavemente com o vento e o som das folhas no chão parecia ecoar em sua mente. Ele tentou afastar o sentimento estranho que o acompanhava, mas não conseguiu. Ao entrar em casa, a mesma cena repetiu-se. Os pais chegando apressados, trocando palavras rápidas e desaparecendo em seus compromissos. Mais uma vez, ele estava sozinho. Enquanto jantava sozinho na mesa da cozinha, Enzo olhou ao redor. Pensou em Manuela, em seus amigos e no conforto que sentia na escola. Ele nem imaginava que essa estabilidade estava prestes a desaparecer. Naquela noite, o jantar parecia mais formal que o normal. A mesa estava posta com pratos finos, algo que só acontecia em ocasiões especiais. Enzo, sentado no canto, olhava para os pais com curiosidade. Ambos estavam bem arrumados, mas havia uma expressão séria em seus rostos. "Temos algo importante para conversar com você, filho", começou o pai, ajeitando a gravata. Enzo franziu a testa, sentindo um leve desconforto no ar. Ele largou o garfo e endireitou a postura, aguardando o que viria a seguir. "Nós decidimos mudar você de escola", disse a mãe, de forma direta, como quem dá uma notícia trivial. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Enzo piscou algumas vezes, tentando assimilar o que acabara de ouvir. "Como assim? Por quê? Eu gosto da minha escola. Tenho amigos lá. E a Manuela." "Nós sabemos, Enzo", interrompeu o pai, com um tom que tentava ser conciliador. "Mas achamos que essa nova escola será melhor para o seu futuro. Ela é mais conceituada, tem uma estrutura incrível e você terá mais oportunidades." "Oportunidades para quê? Eu já estou bem onde estou", respondeu Enzo, a voz levemente alterada. A mãe suspirou, passando a mão pelo rosto, como se quisesse encerrar a conversa rapidamente. "É para o seu bem, Enzo. Você vai entender isso no futuro. Amanhã mesmo vamos começar o processo de transferência." Enzo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele olhou para o prato à sua frente, sem conseguir comer mais nada. A decisão já estava tomada, e ele sabia que argumentar seria inútil. O resto do jantar foi silencioso. Enzo subiu para o quarto assim que terminou, trancando a porta atrás de si. Jogou a mochila no chão e se jogou na cama, encarando o teto. Os pensamentos rodavam em sua mente. Os amigos, os momentos no pátio da escola, as conversas com Manuela, tudo isso parecia estar sendo arrancado dele de uma só vez. Ele pegou o celular e abriu a conversa com Manuela. Digitou várias mensagens, mas apagou todas antes de enviar. Como ele poderia explicar a ela que não tinha escolha? Enquanto a casa mergulhava no silêncio da noite, Enzo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele se sentia impotente, como se algo precioso estivesse sendo tirado dele, e não havia nada que pudesse fazer para impedir. Ele se virou para o lado, agarrando um travesseiro como se aquilo fosse o único conforto que restava. O quarto, que antes parecia tão acolhedor, agora parecia uma prisão. "Por que eles não me escutam?", murmurou para si mesmo, antes de finalmente cair em um sono agitado. Na manhã seguinte, o clima parecia combinar com o humor de Enzo. O céu estava cinzento e uma chuva fina começava a cair enquanto o carro da família parava em frente ao portão alto e imponente da nova escola.
As grades pretas brilhavam com a umidade e a fachada de tijolos parecia ainda mais fria sob a luz do dia. Enzo olhou pela janela do carro, seu estômago revirando. Ele já havia decidido que não faria nenhum esforço para se adaptar àquele lugar. Era sua forma de resistir à mudança que ele não pediu. "Vai dar tudo certo, filho", disse a mãe, tentando soar confiante, mas sua voz soava forçada. "Claro", murmurou Enzo, pegando a mochila e saindo do carro sem olhar para trás. Enquanto caminhava até a entrada, percebeu que todos os alunos pareciam muito diferentes. Eles usavam uniformes impecáveis, mochilas caras e andavam em pequenos grupos, rindo e conversando. Enzo sentiu os olhares curiosos de alguns colegas, mas ninguém o cumprimentou. Ele ajustou a alça da mochila e tentou ignorar a sensação de desconforto crescente. No corredor principal, as paredes estavam decoradas com quadros de prêmios e fotografias de eventos importantes da escola. Tudo parecia organizado demais, como se não houvesse espaço para erros. Enzo não conseguiu evitar a comparação com sua antiga escola, onde tudo era mais simples e os rostos familiares. A primeira aula começou e ele entrou na sala em silêncio. O professor o apresentou brevemente, mas ninguém demonstrou muito interesse. Enzo sentou-se no fundo da sala, observando os outros alunos. Havia um grupo no canto que parecia dominar o ambiente. Risadas altas, comentários sarcásticos. Ele reconheceu o tipo. No intervalo, Enzo ficou andando pelos corredores, explorando o lugar. O pátio principal era grande, com mesas organizadas e um jardim bem cuidado no centro. Ele tentou encontrar um lugar para sentar, mas percebeu que todos já estavam em seus grupos. Ele optou por encostar-se a uma árvore ao fundo, com a mochila nos ombros, fingindo mexer no celular. A chuva havia cessado, mas o frio permanecia. Ao longe, ele viu alguns alunos olhando na sua direção e cochichando. Ele tentou não se incomodar, mas a sensação de isolamento era evidente. Ao final do dia, Enzo sentia-se exausto, embora não tivesse feito muito. Ele entrou no carro da mãe sem dizer uma palavra, olhando pela janela, enquanto a cidade passava rapidamente. De volta ao seu quarto, ele jogou a mochila em um canto e ligou o videogame. A familiaridade dos jogos parecia ser o único conforto naquele momento. Porém, mesmo ali, sua mente estava presa na nova escola, nos olhares julgadores e no vazio que parecia crescer dentro de si. "Talvez amanhã seja diferente", sussurrou para si mesmo, mas sua expressão demonstrava que ele não acreditava nisso. Os dias seguintes foram monótonos para Enzo. Na nova escola, ele fazia o básico, chegava pontualmente, assistia às aulas em silêncio e saía sem interagir muito. Embora fosse educado com os professores e colegas, ninguém parecia se importar em conhecê-lo de verdade. No entanto, uma coisa começou a chamar sua atenção. Um grupo de alunos populares que sempre ocupava o centro do pátio durante o intervalo. Eles eram bem vestidos, confiantes e tinham uma postura que deixava claro que dominavam o ambiente. Entre eles estava Mateus, o líder informal do grupo, conhecido por sua língua afiada e seu humor cruel. No início, Enzo passou despercebido por eles, mas isso não durou muito. Durante a aula de ciências, Enzo respondeu corretamente a uma pergunta difícil que o professor havia feito. Mateus, sentado mais à frente, virou-se para trás e lançou um olhar zombeteiro. "Olha só, o novato quer ser o nerd da sala", disse em voz alta, arrancando risos dos amigos. Enzo sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Ele abaixou os olhos para o caderno, fingindo estar ocupado. Nos dias seguintes, as provocações se tornaram mais frequentes. Começavam sutis, como risadas abafadas, sempre que Enzo passava pelo corredor, ou cochichos que claramente eram sobre ele.
No pátio, Mateus e seu grupo faziam comentários que, embora não fossem diretamente ofensivos, tinham o claro objetivo de intimidá-lo. Será que ele está perdido ou só não tem amigos mesmo? Mateus comentou certa vez enquanto Enzo passava ao longe. Enzo tentava ignorar, mas cada provocação o atingia como uma pequena facada. Ele começou a evitar os locais movimentados da escola, preferindo comer sozinho em um canto discreto do pátio ou ficar na biblioteca durante o intervalo. Apesar de tentar manter uma postura indiferente, por dentro, Enzo sentia-se cada vez mais isolado. A saudade dos amigos da antiga escola e de Manuela só aumentava. Ele pensava em enviar mensagens para ela, mas temia parecer fraco ou estar reclamando demais. Uma tarde, enquanto guardava seus materiais no armário, Enzo ouviu passos se aproximando. Antes que pudesse reagir, sentiu uma leve batida em seu ombro. Ele se virou e encontrou Mateus e mais 2 garotos do grupo. "E aí, Enzo, como está indo sua vida de solitário?" perguntou Mateus com um sorriso cínico. "Só quero guardar minhas coisas, se me derem licença", respondeu Enzo, tentando manter a calma. "Ah, claro, o senhor educado", Mateus rebateu. Mas quando Enzo virou-se para ir embora, ele soltou: "Mas cuidado, viu? A gente tá de olho." Enzo apertou os livros contra o peito, fingindo não ouvir. Ele sabia que aquilo era só o começo. Naquela manhã, Enzo já saiu de casa com um peso no peito. Cada dia na escola parecia mais difícil, e ele começava a temer o que poderia acontecer. Seus passos pelo corredor eram cautelosos, o olhar fixo no chão, evitando contato visual com qualquer um. Quando chegou ao armário para guardar seus livros, notou algo estranho. Um bilhete dobrado foi empurrado pela fresta. Ele o pegou e seu coração afundou ao ler a mensagem. "Ninguém gosta de você aqui. Volte para o lugar de onde veio." Enzo olhou ao redor, mas ninguém parecia prestar atenção. Ele engoliu em seco e guardou o bilhete no bolso, fingindo que não tinha acontecido nada. Durante a aula de história, mais provocações surgiram. Um dos garotos do grupo de Mateus jogou uma bolinha de papel que caiu em cima do caderno de Enzo. Quando ele abriu, encontrou outro recado: "Você nunca será um de nós." Os risos abafados ao fundo deixaram claro quem eram os responsáveis. Enzo sentiu os olhos arderem, mas forçou-se a não chorar. Ele sabia que mostrar fraqueza só daria mais poder aos agressores. No intervalo, a situação piorou. Enquanto caminhava pelo pátio com a bandeja do almoço, Mateus e seus amigos passaram por ele, esbarrando acidentalmente e derrubando tudo no chão. "Ops, foi mal aí", disse Mateus, rindo enquanto o grupo seguia em frente. Enzo ajoelhou-se para recolher os pedaços de comida espalhados. O pátio inteiro parecia estar olhando para ele. Alguns alunos riam, enquanto outros apenas desviavam o olhar, fingindo não ver. O rosto de Enzo estava vermelho de vergonha, mas ele manteve a cabeça baixa e terminou de limpar sozinho. Naquele dia, ao voltar para casa, sua expressão abatida chamou a atenção da mãe, mas ela rapidamente voltou para seus afazeres. No jantar, Enzo tentou falar sobre o que estava passando. "A escola nova é complicada", começou ele hesitante. "Você só precisa se adaptar, filho", disse a mãe, servindo-se de mais salada. "No início é sempre assim. Mas não é só isso. Tem uns garotos." "Enzo, todos passam por essas coisas na adolescência", interrompeu o pai, sem tirar os olhos do celular. "Você só precisa ser mais forte." A falta de interesse dos pais cortou qualquer tentativa de Enzo de continuar. Ele terminou o jantar em silêncio e subiu para o quarto, onde se jogou na cama e encarou o teto. "Ninguém me escuta", murmurou para si mesmo. Ele pegou o celular e abriu a conversa com Manuela, mas novamente não conseguiu mandar nenhuma mensagem. Ele se sentia sozinho,
preso em um ciclo de angústia do qual não sabia como sair. Naquela noite, Enzo estava sentado no chão do quarto, cercado por livros e cadernos que ele fingia organizar. A verdade era que ele estava apenas tentando distrair a mente, mas a sensação de sufocamento parecia crescer a cada minuto. Ele sabia que precisava falar com alguém. Talvez, só talvez, seus pais finalmente o ouvissem dessa vez. Descendo as escadas, Enzo viu os dois na sala de estar. Seu pai estava sentado no sofá, com o laptop equilibrado no colo, enquanto digitava furiosamente. A mãe estava ao telefone, andando de um lado para o outro, discutindo algo relacionado ao trabalho. "Eu não posso fazer isso agora, Marcelo. Tenho prazos", disse ela, visivelmente irritada, antes de desligar o telefone e suspirar profundamente. Enzo hesitou por um momento, mas tomou coragem. "Mãe, pai, posso falar com vocês?" "Claro, filho", respondeu o pai, sem levantar os olhos da tela. "É sério", disse Enzo, a voz quase falhando. Finalmente, sua mãe se sentou ao lado do marido, cruzando os braços. "O que houve, Enzo?" Ele respirou fundo, lutando para encontrar as palavras. "É sobre a escola. As coisas estão ruins. Tem um grupo de garotos que não me deixa em paz. Eles me provocam, fazem piadas. Hoje até derrubaram minha comida de propósito." O pai fechou o laptop e finalmente olhou para ele, mas sua expressão era cansada. "Filho, você tem que ser mais forte. Esses garotos só vão parar se você não der bola." "Isso mesmo", concordou a mãe. "Essas coisas acontecem, Enzo. Eles vão se cansar." "Não é só isso", exclamou Enzo, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. "Eu me sinto sozinho lá. Não tenho ninguém." O pai balançou a cabeça como se a conversa estivesse desgastando-o. "Enzo, todos passam por essas fases. Você é um garoto esperto. Vai encontrar um jeito de lidar com isso. Mas eu não consigo lidar sozinho." Sua mãe suspirou novamente, olhando para o relógio. "Filho, vamos conversar mais sobre isso no fim de semana, tá bom? Eu tenho uma reunião cedo amanhã." Enzo abriu a boca para responder, mas fechou novamente. Ele sentiu como se estivesse batendo em uma parede. Com um aceno de cabeça, voltou para o quarto, pisando com força nos degraus. Ao trancar a porta atrás de si, finalmente deixou as lágrimas caírem. "Eles nunca escutam", murmurou, agarrando o travesseiro como se fosse um escudo contra o mundo. Por mais que tentasse, Enzo não conseguia se livrar da sensação de que estava completamente sozinho em sua luta. No dia seguinte, Enzo acordou ainda mais desmotivado. Ele vestiu o uniforme da escola sem entusiasmo, deixando sua camiseta favorita jogada no chão. Sua mãe o levou até o portão da escola, mas ele sequer disse tchau antes de sair do carro. Dentro da sala de aula, Enzo mal prestava atenção nas explicações. As palavras do professor eram como ruídos distantes, abafados pelo turbilhão de pensamentos em sua mente. Ele rabiscava o caderno sem foco, tentando ignorar as risadas que ecoavam do fundo da sala, onde Mateus e seus amigos pareciam estar tramando algo. Quando o sinal do intervalo tocou, Enzo não seguiu para o pátio como os outros alunos. Ele pegou sua mochila e caminhou lentamente até o banheiro. O lugar estava vazio, exceto pelo som de uma torneira gotejando. Encostado na pia, Enzo olhou para seu reflexo no espelho. Sua expressão estava abatida e havia olheiras começando a aparecer sob seus olhos. "Por que comigo?" ele murmurou, quase como se estivesse falando com outra pessoa no espelho. O banheiro parecia um refúgio, um espaço onde ele podia fugir, mesmo que por alguns minutos. Ele colocou a mochila no chão e sentou-se no canto, abraçando os joelhos. Enquanto estava ali, o celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Manuela. "Oi, amor, como você tá?"
Tá sumido. Enzo olhou para a tela por alguns segundos, mas não respondeu. Ele não queria preocupá-la, e a verdade era que ele nem sabia como explicar o que estava sentindo. Ele colocou o celular de volta no bolso e encostou a cabeça na parede fria. O intervalo terminou e Enzo voltou para a sala como se nada tivesse acontecido. Por fora, ele parecia apenas um garoto calado e distraído, mas por dentro ele sentia-se como um navio à deriva, sem rumo e prestes a afundar. A manhã estava estranhamente silenciosa quando Enzo chegou à escola. Ele carregava sua mochila nas costas, mas parecia estar em piloto automático, como se estivesse apenas cumprindo uma rotina inevitável. O clima de opressão já não era novidade, mas naquele dia o ar parecia ainda mais pesado. Logo na entrada, ele notou Mateus e seu grupo reunidos perto dos armários. Eles riam e cochichavam, olhando na direção de Enzo. Ele tentou desviar o olhar, mas era tarde demais. "Ei, Enzo, vem cá!" chamou Mateus com um sorriso falso que só aumentava o tom de ameaça na voz. Enzo hesitou por um momento, mas sabia que ignorá-los só tornaria as coisas piores. Ele respirou fundo e caminhou até o grupo, tentando parecer indiferente. "O que foi?" perguntou, mantendo a voz firme. "Nada, só queríamos te dar boas-vindas oficiais", respondeu Mateus enquanto os outros riam baixinho. Antes que Enzo pudesse reagir, Mateus empurrou os livros que ele segurava, fazendo-os cair no chão. A reação foi imediata. Risos ecoaram pelo corredor. "Ops, parece que alguém é desastrado." Enzo abaixou-se para pegar os livros, sentindo o rosto queimar de vergonha. Ele percebeu que alguns alunos ao redor olhavam, mas ninguém intervia. Alguns até se afastavam, como se temessem se envolver. O dia continuou com mais provocações. Durante a aula de educação física, Mateus e seu grupo esbarraram sem querer em Enzo, fazendo-o tropeçar no meio da quadra. Os risos novamente tomaram conta da sala e o professor, distraído, sequer notou o que havia acontecido. Enzo tentou segurar as lágrimas, mas ao final da aula foi ao banheiro para se recompor. Ele olhou para o espelho mais uma vez, sentindo-se ainda mais quebrado. Na hora do almoço, ele caminhou até o pátio com sua bandeja, mas notou que seu lugar habitual estava ocupado por Mateus e os amigos. Sem opções, ele sentou-se sozinho em um canto afastado, fingindo não se importar. Enquanto isso, um novo ataque estava sendo planejado. No fim do intervalo, Mateus esbarrou em Enzo no corredor, fazendo sua mochila cair. Mas dessa vez, ele foi além. Abriu o zíper da mochila e espalhou os cadernos e livros no chão. "Você tem que ser mais organizado, cara", disse ele, rindo alto enquanto todos ao redor assistiam, alguns rindo, outros apenas observando em silêncio. Enzo recolheu suas coisas rapidamente, sentindo uma mistura de raiva e humilhação. Ao chegar em casa, ele estava exausto, física e emocionalmente. Subiu para o quarto e trancou a porta, sentindo o peso do dia finalmente desabar sobre ele. Ele sabia que não podia continuar assim, mas também não sabia a quem recorrer. A noite caiu sobre a casa de Enzo, mas o peso do dia ainda parecia esmagá-lo. Ele estava no quarto, com os fones de ouvido tocando uma música que normalmente o acalmava, mas dessa vez nem isso parecia funcionar. "Não dá mais", ele murmurou para si mesmo, tirando os fones e levantando-se. Ele desceu as escadas lentamente, vendo seus pais na sala. O pai estava no sofá, com o controle remoto na mão, mudando os canais de forma distraída. A mãe estava no outro sofá, analisando papéis de trabalho. "Eu preciso falar com vocês", disse Enzo, sua voz baixa e hesitante. "Pode falar, filho", respondeu o pai, sem tirar os olhos da televisão. Enzo permaneceu em pé por alguns segundos, esperando que eles lhe dessem atenção total. "É importante."
A mãe finalmente levantou os olhos dos papéis, mas sua expressão parecia mais impaciente do que preocupada. O que foi agora, Enzo? Ele respirou fundo, tentando encontrar coragem para se abrir. A escola! Eu não aguento mais. Os garotos estão me humilhando. Hoje, eles espalharam minhas coisas no corredor. Todo mundo riu de mim. Os pais se entreolharam rapidamente. O pai suspirou e disse: Filho, você precisa aprender a lidar com essas coisas. O mundo não é fácil. Isso é normal, Enzo. Todo adolescente passa por isso em algum momento, acrescentou a mãe, voltando a olhar para os papéis. Não é normal, Enzo elevou a voz frustrado. Eles me tratam como lixo. Eu me sinto sozinho lá. O pai desligou a televisão e encarou Enzo por um momento. Enzo, o que você quer que a gente faça? Brigar com os meninos da sua escola? Isso só vai piorar as coisas. Você é forte, filho. Vai superar. A mãe tentou suavizar a conversa. Olha, por que você não tenta fazer amigos? Talvez participar de algum clube ou atividade extracurricular. Enzo olhou para os dois, sentindo-se invisível. Eles não entendiam, eles nunca entendiam. Vocês não estão ouvindo, vocês nunca ouvem, gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os pais ficaram em silêncio, surpresos com a explosão do filho. A mãe fez menção de se levantar, mas ele já estava subindo as escadas, batendo a porta do quarto com força. Dentro do quarto, Enzo sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Ninguém pudesse ouvir. Deitado na cama, abraçando o travesseiro, ele sussurrou: Eu só queria que alguém me ajudasse. Mas naquele momento, a sensação de solidão era maior do que nunca. Os dias continuavam a passar, e o tormento de Enzo parecia apenas piorar. Ele já não fazia questão de esconder sua tristeza. Caminhava pelos corredores com os ombros caídos, tentando ser invisível, mas os olhos e risos dos outros alunos o perseguiam como sombras. Naquela manhã, tudo começou de forma semelhante. Os olhares, os cochichos, as piadas de Mateus e seu grupo. Enzo tentava ignorar, mas a humilhação parecia ser uma parte inevitável do dia. No intervalo, ele estava voltando do banheiro quando percebeu que algo estranho estava acontecendo no corredor principal. Um pequeno grupo de alunos estava reunido, rindo e apontando para seus celulares. Enzo não deu muita atenção no começo, mas então ouviu um comentário que gelou seu sangue. Olha só o tropeção do novato, disse um garoto rindo enquanto mostrava o vídeo para os amigos. Enzo parou no meio do corredor, sentindo o coração disparar. Ele sabia exatamente do que estavam falando. No dia anterior, durante uma aula, Mateus havia esticado o pé para que Enzo tropeçasse. Ele caiu com todos os livros no chão, enquanto risadas ecoavam pela sala. Na hora, ele tentou se recompor rapidamente, mas não sabia que alguém havia gravado tudo. Agora, o vídeo estava espalhado por toda a escola. Nele, a queda era reproduzida em câmera lenta, com efeitos sonoros de risadas e comentários cruéis adicionados. É o novo sucesso do dia, exclamou uma garota, mostrando o vídeo para o amigo ao lado. Enzo ficou paralisado por um momento, mas logo percebeu que precisava sair dali. Ele correu pelos corredores, tentando escapar das risadas e olhares que pareciam segui-lo por todos os lados. Quando chegou ao banheiro, trancou-se em uma cabine e se sentou no chão com a cabeça entre as mãos. Por que eles fazem isso comigo? Sussurrou para si mesmo, sentindo as lágrimas começarem a escorrer. Seu celular vibrou no bolso, mas ele não teve coragem de olhar. Ele sabia que seria mais uma notificação sobre o vídeo, mais um lembrete de que sua humilhação agora era pública. Depois de alguns minutos, Enzo saiu do banheiro, mantendo a cabeça baixa. Ele sabia que ainda tinha aulas pela frente, mas não sabia como enfrentaria as risadas e olhares de seus colegas. Ao chegar em casa, sua mãe notou que ele estava mais calado que o normal.
Como foi na escola hoje, filho? Perguntou ela enquanto organizava a cozinha. Enzo olhou para ela por alguns segundos, querendo desesperadamente contar tudo, mas não conseguiu. Normal, mentiu, antes de subir para o quarto e trancar a porta. Ele se jogou na cama encarando o teto. Naquele momento, Enzo sentiu como se estivesse preso em um pesadelo do qual não podia escapar. A noite avançava lentamente e Enzo estava em seu quarto, sentado no chão com as costas apoiadas na cama. O videogame estava ligado, mas ele não jogava. A tela mostrava o menu principal, com a música ambiente ecoando suavemente pelo espaço. Na mente de Enzo, as risadas e os comentários cruéis do dia ainda estavam frescos, como feridas que não paravam de latejar. Eu só queria que tudo isso acabasse, murmurou para si mesmo, os olhos fixos no nada. Seu celular vibrou no chão ao lado dele. Enzo pegou o aparelho e viu uma mensagem de Lucas, um colega de sala que raramente falava com ele. Ei, tá tudo bem? Vi o que fizeram com você hoje. Por um momento, Enzo hesitou. Ninguém costumava se importar com ele na escola e aquela mensagem parecia uma pequena luz em meio à escuridão. Não tá fácil, mas obrigado por perguntar. Respondeu com os dedos trêmulos. Minutos depois, outra mensagem chegou. Se precisar de ajuda para esquecer essas coisas, me avisa. Eu tenho um jeito de te fazer se sentir melhor. Enzo franziu a testa, mas a curiosidade o fez continuar a conversa. Como assim? Te mostro amanhã. Só encontra comigo no intervalo, atrás do ginásio. A noite passou lenta e Enzo dormiu mal, com os pensamentos confusos sobre a oferta de Lucas. No dia seguinte na escola, ele passou as aulas com a cabeça abaixada, ainda tentando evitar os olhares e cochichos dos colegas. Quando o sinal do intervalo tocou, ele hesitou por alguns minutos, mas finalmente decidiu ir até o lugar combinado. Atrás do ginásio, Lucas já estava esperando. Ele era um garoto magro, de cabelo bagunçado, com uma postura despreocupada que contrastava com o ambiente tenso da escola. Achei que não ia aparecer, disse Lucas com um sorriso de canto. O que você quer? Perguntou Enzo, tentando soar confiante, mas sua voz entregava o nervosismo. Lucas tirou um pequeno cigarro do bolso e o segurou entre os dedos. Isso aqui vai te ajudar a esquecer tudo. É só dar umas tragadas e eu prometo que você vai se sentir melhor. Enzo recuou ligeiramente, encarando o cigarro como se fosse algo perigoso. Eu não sei. Isso parece errado. Errado? Lucas riu. Cara, você tá sofrendo todo dia nessa escola. Alguém se importa com isso? Não. Isso aqui vai ser o único amigo que você precisa agora. Enzo olhou para o chão, sua mente uma tempestade de dúvidas e desesperança. Ele queria dizer não, mas a dor que sentia parecia insuportável e a promessa de alívio, por menor que fosse, era tentadora demais. Tá bom, me dá isso. Lucas entregou o cigarro e ensinou Enzo como usar. A primeira tragada foi seguida por uma onda de tosse, mas logo veio a sensação de alívio que Lucas prometera. Por alguns minutos, Enzo sentiu como se os problemas estivessem longe, quase inexistentes. Naquele momento ele pensou que havia encontrado uma solução, mas não fazia ideia do preço que pagaria por isso. Os dias na escola começaram a passar de forma diferente para Enzo. Ele ainda era alvo de provocações, mas agora, ao invés de se esconder, parecia reagir com desprezo. Quando alguém o empurrava ou fazia um comentário, ele apenas olhava de volta com um sorriso cínico, algo que ele aprendera a imitar de Lucas. Em casa, as mudanças eram ainda mais perceptíveis. Enzo costumava ser organizado, com seus livros empilhados e os materiais da escola em ordem. Agora o quarto parecia um reflexo de seu estado interno,
roupas jogadas pelo chão, cadernos espalhados e a luz sempre baixa. Enzo, você não vai arrumar isso? Perguntou a mãe ao abrir a porta do quarto e encarar a bagunça. Vou depois, respondeu ele, sem tirar os olhos do celular. A mãe fechou a porta com um suspiro, descendo as escadas para comentar com o marido. Você notou como o Enzo anda diferente ultimamente? Ah, isso é só coisa de adolescente. Deve ser a pressão da escola nova, respondeu o pai, ajeitando os papéis do trabalho. Mesmo assim, é estranho. Ele quase não conversa mais com a gente. Enquanto isso, Enzo estava sentado na cama, com as costas apoiadas na parede. Seus olhos estavam vermelhos e ele sentia o coração bater mais devagar, como se estivesse em uma espécie de transe. Era a segunda vez naquela semana que ele usava o que Lucas chamava de alívio instantâneo. Isso realmente ajuda, murmurou para si mesmo antes de afundar ainda mais na cama. No dia seguinte, na escola, ele chegou atrasado pela primeira vez. O professor lançou-lhe um olhar de reprovação, mas Enzo não parecia se importar. Ele largou a mochila no chão, recostou-se na cadeira e cruzou os braços, ignorando os sussurros ao redor. No intervalo, ele encontrou Lucas atrás do ginásio novamente. Desta vez, havia outros 2 garotos com ele, todos rindo e falando alto. Lucas o cumprimentou com um toque de mão e ofereceu outro cigarro, que Enzo aceitou sem hesitar. Tá vendo, cara? Isso aqui faz a vida ficar mais leve. Enzo sorriu levemente, mas por dentro, algo ainda o incomodava. Ele sabia que aquilo não resolveria os problemas, mas a sensação momentânea de paz parecia valer a pena. À noite, seus pais finalmente tentaram conversar. Enzo, percebemos que você anda diferente. Queremos saber se está tudo bem, disse a mãe, enquanto ele empurrava a comida no prato. Tá tudo ótimo. Só tô cansado da escola. Isso é normal, mas você precisa nos contar se algo estiver errado. Eu já disse que tá tudo bem, respondeu ele, levantando-se abruptamente e subindo as escadas. No quarto, ele trancou a porta e ficou encarando o teto. A mudança em seu comportamento era evidente, mas seus pais ainda não percebiam o quanto ele estava se afastando, tanto deles quanto de si mesmo. Manuela observava Enzo de longe na escola. Ela conhecia aquele olhar vazio, aquele jeito ausente de quem estava carregando mais do que podia suportar. Algo estava errado, e ela sabia que precisava falar com ele antes que fosse tarde demais. Ela está esperando ele na saída da escola. Ela o alcançou no portão, segurando seu braço com firmeza. Enzo, a gente pode conversar? Ele virou o rosto para ela, tentando forçar um sorriso, mas não conseguiu. Claro, o que foi? Manuela olhou ao redor e sugeriu: vamos andar um pouco. Os 2 caminharam em silêncio até uma pracinha perto da escola, onde se sentaram em um banco afastado. Manuela o encarou, buscando coragem para começar. Você não está bem, Enzo? Eu posso ver. O que está acontecendo? Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto. Manu, não tem nada acontecendo. Só... A escola nova é complicada, sabe? Mas eu tô lidando com isso. Você tá lidando como? Se afastando de todo mundo? Eu não te reconheço mais. Nem parece o mesmo Enzo com quem eu namorava. Enzo desviou o olhar, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que estava se afastando de tudo e de todos, mas não sabia como explicar o que sentia. Eu só tô passando por uma fase difícil, tá? Vai passar. Manuela se inclinou na direção dele, segurando suas mãos. Enzo, você pode me contar qualquer coisa. Eu quero te ajudar, mas para isso você precisa confiar em mim. Por um momento, ele pensou em se abrir.
Quis contar sobre os dias de humilhação, sobre a solidão, sobre Lucas e as coisas que ele vinha usando para aliviar a dor. Mas algo o impediu. Talvez fosse vergonha, talvez medo do julgamento. Eu prometo que vou ficar bem, Manu. Ela estreitou os olhos como se tentasse ler algo em seu rosto. Você está se metendo em algo perigoso, não tá? Não, claro que não, respondeu Enzo rapidamente, balançando a cabeça. Eu juro. Manuela respirou fundo, claramente desconfiada. Olha, se você precisar de mim, eu tô aqui, tá? Mas, por favor, não se afunda. Você é melhor do que isso. Enzo assentiu, mas suas palavras ficaram presas. Ele queria acreditar no que Manuela dizia, mas a verdade era que ele não via outra saída para sua dor. Os dois se despediram, e Enzo voltou para casa com uma sensação estranha. As palavras de Manuela ecoavam em sua mente, mas ao mesmo tempo o vazio parecia impossível de preencher. No quarto ele ficou olhando para o celular, segurando o número de Lucas na tela. Talvez só mais uma vez. Ele clicou em enviar uma mensagem, afundando-se mais uma vez naquilo que acreditava ser sua única saída. A transformação de Enzo era visível para todos, mas ninguém sabia como lidar com isso. Na escola, ele passava a maior parte do tempo sozinho ou com Lucas e seus novos amigos. Ele começou a se tornar mais agressivo, especialmente quando era provocado. Naquela manhã, Mateus, como de costume, fez uma piada enquanto Enzo passava pelo corredor. Olha só, o coitado ainda está vindo para a escola. Achei que já tinha desistido. Desta vez, Enzo parou. Ele respirou fundo, largou a mochila no chão e encarou Mateus de frente. Por que você não cala a boca, hein? Mateus, surpreso, abriu um sorriso debochado. Olha só, ele fala. Tá bravo agora? Vai fazer o quê? Antes que pudesse terminar, Enzo empurrou Mateus contra o armário, arrancando um coro de "Oh!" dos alunos ao redor. O rosto de Mateus ficou vermelho de raiva, mas ele não reagiu. Você tá ferrado, murmurou Mateus, enquanto os professores começavam a aparecer para dispersar a confusão. Enzo pegou sua mochila e saiu sem olhar para trás. Seus punhos estavam cerrados e ele sentia o coração disparado. Parte dele se sentia aliviada por finalmente ter se defendido, mas outra parte sabia que aquilo só pioraria as coisas. No intervalo, ele encontrou Lucas atrás do ginásio, como de costume. Lucas o cumprimentou com um sorriso largo. Ouvi falar que você encarou o Mateus. Finalmente está aprendendo a não levar desaforo. Enzo deu de ombros, mas não conseguiu esconder um pequeno sorriso de satisfação. Ele mereceu. Todo mundo merece. O mundo inteiro quer te ferrar, cara. Só que agora você está no controle. Lucas entregou a Enzo mais um cigarro e ele aceitou sem hesitar. Cada tragada parecia apagar o estresse do dia, mesmo que fosse por um momento. Naquela noite em casa, os pais de Enzo notaram que algo estava diferente. Ele estava mais distante e irritado do que nunca. Quando a mãe tentou perguntar sobre a escola, ele respondeu com um tom cortante. Já disse que está tudo bem. Por que vocês não me deixam em paz? Enzo, você não pode falar assim com a gente, disse o pai, levantando-se da mesa. Por que não? Vocês nunca me escutam mesmo. Os pais se entreolharam, sem saber como reagir. Enzo se levantou, largou o prato na mesa e subiu para o quarto, batendo a porta com força. No silêncio do quarto, ele se jogou na cama, sentindo a raiva e o vazio misturados dentro dele. Ele sabia que estava se perdendo, mas não via uma maneira de parar. Eu só quero que isso acabe, murmurou, antes de pegar o celular e enviar mais uma mensagem para Lucas. Enzo estava cada vez mais dependente das soluções que Lucas oferecia. O que começou como uma forma de aliviar a dor
tornou-se uma necessidade diária. Agora, não se tratava apenas de fugir do bullying ou da solidão. Ele precisava daquele alívio para enfrentar qualquer coisa. Na escola, sua postura já não era de uma vítima. Ele andava com um olhar desafiador, ignorando professores e colegas, o que preocupava os poucos que ainda prestavam atenção nele. Suas notas começaram a despencar e os professores alertaram seus pais, mas eles ainda acreditavam que era apenas uma fase. Certo dia, no intervalo, Lucas apareceu com algo diferente. Ele colocou um pequeno saco plástico na mão de Enzo e sussurrou: "Isso aqui é especial, vai te levar para outro nível." Enzo olhou para o saco com curiosidade e uma ponta de hesitação. "E se alguém descobrir?" Lucas riu. "Cara, ninguém se importa. Além disso, você já está nessa, então qual é o problema?" Ele hesitou por mais alguns segundos, mas a sensação de vazio era maior que qualquer medo. Ele pegou o saco e o escondeu na mochila. Naquela noite, ele chegou em casa tarde, com os olhos vermelhos e os passos trôpegos. Sua mãe, preocupada, o esperava na sala. "Enzo, onde você estava?" "Já é tarde." "Com um amigo." "Qual o problema?" "Você não pode simplesmente sumir assim. Estamos preocupados com você." Ele soltou uma risada curta, sem emoção. "Agora vocês estão preocupados? É tarde demais para isso." A mãe tentou se aproximar, mas ele recuou. "Enzo, o que está acontecendo com você? Por favor, fala comigo. Nada que vocês possam resolver." Ele passou por ela e subiu as escadas, deixando-a parada na sala, com lágrimas nos olhos. No quarto, ele trancou a porta e tirou o pequeno saco da mochila. Seus pensamentos estavam em conflito, mas a necessidade de escapar falava mais alto. Ele usou o conteúdo, sentindo a onda de alívio tomar conta de seu corpo. Porém, algo diferente aconteceu dessa vez. A sensação de leveza foi seguida por uma pontada de culpa. Ele se olhou no espelho, os olhos vermelhos e a expressão cansada. "O que eu estou fazendo comigo mesmo?" murmurou, antes de cair sentado no chão. Ele passou a noite inteira acordado, pensando em como havia chegado naquele ponto. Mas, mesmo com a culpa, ele sabia que não conseguiria parar sozinho. Enzo estava cada vez mais envolvido com Lucas, que não apenas fornecia as substâncias que ele consumia, mas também se tornara uma espécie de mentor em sua nova realidade. Lucas parecia estar sempre um passo à frente, sabendo exatamente o que dizer para manter Enzo em sua órbita. Naquela manhã, os dois estavam sentados atrás do ginásio, enquanto a movimentação da escola seguia ao longe. Lucas tirou um maço de cigarros do bolso e jogou um na direção de Enzo. Então, como está indo a vida, campeão?" Enzo deu de ombros, acendendo o cigarro com mãos trêmulas. "Do mesmo jeito de sempre." Lucas riu, soltando uma nuvem de fumaça no ar. "Você precisa parar de se importar com o que os outros pensam. Esquece essa escola, esquece seus pais. No final, ninguém liga para você de verdade." Enzo olhou para o chão, absorvendo as palavras como se fossem verdades absolutas. Lucas tinha um jeito estranho de transformar o desespero em algo confortável, quase aceitável. "Acho que você tem razão", murmurou Enzo, mais para si mesmo do que para Lucas. O amigo estendeu a mão, batendo de leve no ombro dele. "Claro que eu tenho. Eu já passei por isso, cara, e tô te mostrando como sair dessa. Confia em mim." Enzo queria acreditar, mas uma parte de sua mente ainda resistia. Ele pensou em Manuela, em como ela havia tentado ajudá-lo. Pensou nos pais, na expressão de desespero da mãe na noite anterior. Mas o peso da realidade o puxava para baixo, e Lucas era a única âncora que ele conseguia alcançar. Então,
O que mais você tem para mim hoje? Perguntou Enzo, tentando soar despreocupado. Lucas sorriu, inclinando-se para pegar algo em sua mochila. Isso aqui vai te fazer esquecer tudo de vez. Ele colocou na mão de Enzo uma pequena embalagem, mais forte e perigosa do que qualquer coisa que ele havia usado antes. Só não exagera, tá? Quero você vivo para curtir a vida comigo. Enzo riu sem graça, mas não disse nada. Ele sabia que estava entrando em um terreno perigoso, mas sentia que não tinha mais nada a perder. Quando o sinal tocou, os dois se levantaram, e Lucas deu um tapa amigável nas costas de Enzo antes de desaparecer pelos corredores. Enzo ficou parado por alguns segundos, segurando o pequeno pacote e se perguntando até onde aquilo o levaria. Naquele dia, ele faltou a todas as aulas. Passou o tempo escondido no pátio, sentindo-se desconectado do mundo. Talvez Lucas esteja certo, pensou, enquanto olhava para o céu nublado. Os efeitos do vício de Enzo começaram a se manifestar de forma mais evidente. Ele estava cada vez mais distante de seus compromissos, suas notas despencavam e o relacionamento com os pais estava praticamente inexistente. Naquela manhã, ele chegou à escola com os olhos inchados e a expressão apática. Durante a aula de matemática, o professor fez uma pergunta diretamente para ele. Enzo, consegue resolver o próximo problema no quadro? Ele levantou os olhos devagar, parecendo confuso. Eu não sei. O professor suspirou, balançando a cabeça. Você sabia essas coisas há poucos meses. O que está acontecendo, Enzo? Precisa se concentrar. Os sussurros e risadinhas da sala ecoaram nos ouvidos dele como pequenos golpes. Enzo abaixou a cabeça, sem responder. Quando o sinal tocou, ele saiu da sala sem falar com ninguém, enfiando-se no banheiro. Ao se olhar no espelho, mal reconheceu a pessoa que o encarava de volta. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos. Ele passou as mãos pelos cabelos, tentando ignorar a sensação de estar afundando em algo que não sabia como escapar. Naquela tarde, Lucas o chamou para se encontrar atrás do ginásio, como sempre. Mas desta vez, Enzo hesitou. Eu não sei, Lucas. As coisas estão ficando difíceis. Meus pais estão desconfiando e minhas notas tão horríveis. Lucas soltou uma risada curta. Você acha que isso importa? Notas? O que seus pais acham? Cara, ninguém liga. Você só precisa pensar em você. Enzo ficou em silêncio, encarando o chão. Ele sabia que Lucas estava errado, mas as palavras pareciam fazer sentido no momento. Naquela noite, enquanto jantava com os pais, a tensão atingiu o ápice. Enzo, o que está acontecendo com você? Perguntou a mãe, tentando esconder a preocupação em sua voz. Nada. Nada. Sua escola ligou hoje. Você tem faltado aulas. E suas notas estão horríveis, disse o pai, com a voz mais alta que o normal. Eu só tô cansado, tá bom? Me deixem em paz. Deixar você em paz? Enzo, nós estamos tentando te ajudar, gritou a mãe, levantando-se. É tarde demais para isso. Enzo respondeu, empurrando a cadeira e subindo para o quarto antes que eles pudessem dizer mais alguma coisa. Ele se jogou na cama, sentindo o coração disparado. Pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para Lucas. Preciso de mais. Amanhã no mesmo lugar. Enzo sabia que estava indo longe demais, mas, no momento, parecia a única coisa que ele podia fazer para lidar com o caos ao seu redor. Enzo estava em uma espiral cada vez mais perigosa, mas uma nova tensão surgiu quando Lucas começou a exigir mais dele. Naquele dia, os dois estavam atrás do ginásio, como sempre, e Enzo pediu mais da substância que vinha usando. Lucas o encarou com um olhar sério, diferente do tom descontraído de sempre. Tá ficando caro, cara. Você precisa arrumar uma forma de pagar.
Enzo franziu a testa, confuso. Eu já te pago, com o dinheiro que tenho. Lucas soltou uma risada curta, quase debochada. Não tô falando de trocados, Enzo. Isso aqui custa caro. Se você não conseguir mais grana, a gente vai ter um problema. O coração de Enzo disparou. Ele sabia que Lucas não estava brincando. Eu vou dar um jeito. Lucas deu um passo à frente, colocando a mão no ombro de Enzo. Espero que sim, porque você sabe que eu não gosto de ser ignorado. Enzo assentiu, tentando esconder o medo que começava a se acumular em seu peito. Quando voltou para casa, sua mente estava em caos. Ele precisava arrumar dinheiro, mas não sabia como. Naquela noite, enquanto os pais dormiam, ele entrou no escritório do pai. Abriu a gaveta onde sabia que ele guardava a carteira. Com as mãos trêmulas, pegou algumas notas e as colocou no bolso. Só dessa vez, sussurrou para si mesmo, tentando justificar o que fazia. No dia seguinte, ele entregou o dinheiro a Lucas, que apenas sorriu. Boa, garoto. Tá vendo como é fácil? Mas Enzo sabia que aquilo era só o começo. Lucas não ia parar de pedir, e ele, por mais que quisesse, não conseguia encontrar uma saída. Durante as aulas, ele mal prestava atenção. Sua mente estava focada em encontrar formas de lidar com as ameaças de Lucas e, ao mesmo tempo, esconder tudo dos pais. À noite, porém, o pai notou algo estranho. Amor, você viu que está faltando dinheiro na minha carteira? Perguntou ele para a mãe enquanto arrumavam a cozinha. Não. Será que você gastou e esqueceu? Não é possível. Eu tinha certeza de quanto tinha lá. Enzo, que estava no sofá com os olhos fixos no celular, sentiu o estômago afundar. Ele sabia que era só uma questão de tempo até que eles o confrontassem. Mais tarde, quando foi para o quarto, trancou a porta e sentou-se na cama com as mãos na cabeça. O que eu estou fazendo? Murmurou para si mesmo, mas não encontrou nenhuma resposta. No dia seguinte, Enzo desceu para o café da manhã com o rosto abatido, tentando evitar o olhar dos pais. Ele sabia que algo estava errado. O silêncio na cozinha era tenso, quase palpável. Enzo, senta aqui, disse o pai com um tom mais sério que o habitual. Enzo hesitou, mas obedeceu. Sentou-se lentamente, sem encarar os dois. Você pode nos explicar o que aconteceu com o dinheiro que estava na minha carteira? Perguntou o pai, com os braços cruzados sobre a mesa. O coração de Enzo disparou. Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu pensar em nada. Eu não sei do que vocês estão falando, disse, evitando o olhar. Não mente pra gente, Enzo. A mãe interveio, a voz quebrando de preocupação. Nós queremos te ajudar, mas precisamos saber o que está acontecendo. Eu já disse que não sei, respondeu ele, a voz ficando mais alta. O pai bateu na mesa, fazendo Enzo se encolher na cadeira. Chega, você acha que não percebemos o que está acontecendo com você? As suas notas caíram, você anda estranho e agora isso. Você está pegando dinheiro da gente, Enzo. Pra quê? Enzo sentiu as lágrimas começarem a se acumular nos olhos, mas não queria chorar na frente deles. Vocês não sabem o que eu tô passando. Então nos conta, implorou a mãe, aproximando-se dele. Por favor, Enzo, fala com a gente. Não podemos te ajudar se você não nos contar a verdade. Mas as palavras pareciam presas na garganta dele. Como ele poderia explicar tudo o que estava acontecendo? O bullying, o vazio, as drogas, Lucas. Era demais para colocar em palavras. Eu tô lidando com isso do meu jeito, tá bom? Me deixem em paz. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira e subiu correndo para o quarto. Trancado lá dentro, ele desabou. As lágrimas finalmente vieram e ele sentiu o peso de sua própria culpa e do desespero que parecia engolir tudo ao seu redor. Do lado de fora,
Os pais ficaram na cozinha, olhando um para o outro sem saber o que fazer. Ele está perdido e a gente não percebeu, sussurrou a mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O pai colocou a mão sobre a dela, também visivelmente abalado. Eu vou fazer alguma coisa. Não posso deixar o meu filho cair ainda mais. No quarto, Enzo olhava para o teto, sentindo-se ainda mais sozinho. Ele sabia que estava machucando seus pais, mas não sabia como parar. Talvez seja tarde demais, murmurou para si mesmo, antes de fechar os olhos e deixar o silêncio da noite envolvê-lo. Naquela manhã, Enzo saiu de casa sem dizer uma palavra aos pais. Ele estava tenso, e a conversa da noite anterior ainda ecoava em sua mente. Enquanto caminhava para a escola, sentiu o peso do vazio crescer dentro dele. Nada parecia melhorar. Na escola, tudo seguiu o mesmo padrão. Olhares de julgamento, sussurros nos corredores e as risadas que pareciam nunca cessar. Mas, dessa vez, Enzo parecia mais distante. Durante a aula de literatura, ele adormeceu com a cabeça apoiada na mesa. O professor o acordou com um toque no ombro. Enzo, se não vai prestar atenção, ao menos não atrapalhe os colegas. Tanto faz, murmurou ele, sem nem levantar a cabeça. A reação do professor provocou risos abafados na sala. Enzo se levantou bruscamente, pegou a mochila e saiu, ignorando o chamado do professor. Ele caminhou direto para o pátio, onde ficou sentado em um canto, olhando para o chão. Durante o intervalo, ele encontrou Lucas, que parecia mais preocupado em falar sobre dinheiro do que em ouvir o que Enzo estava passando. E aí, conseguiu mais alguma coisa? Eu não sei. Tô tentando. Lucas estreitou os olhos, cruzando os braços. Olha, cara, eu tô te ajudando, mas se você não cumprir sua parte, vai ficar difícil. Ninguém trabalha de graça. Enzo ficou em silêncio, sentindo a pressão aumentar. Lucas se aproximou, falando em um tom baixo e ameaçador. Eu gosto de você, Enzo, mas não me faz mudar de ideia, tá? Mais tarde, na aula de educação física, o caos finalmente explodiu. Mateus e seu grupo estavam provocando Enzo novamente, mas desta vez ele perdeu completamente o controle. Ei, Enzo, tá com sono? Acho que dormiu até aqui. A piada foi o suficiente para que Enzo avançasse em Mateus, empurrando-o contra o chão. Os dois começaram a brigar no meio da quadra, enquanto os colegas gritavam e incentivavam. O professor correu para separar os dois, mas não antes de Enzo acertar um soco no rosto de Mateus, deixando-o com o lábio cortado. Você tá louco! Gritou Mateus enquanto era puxado para longe. Enzo ficou parado no centro da quadra, ofegante, com os olhos cheios de raiva. O professor, chocado, o mandou diretamente para a diretoria. Quando os pais de Enzo foram chamados, a diretora explicou a situação com uma expressão grave. O comportamento do seu filho tem sido preocupante há algum tempo. Acho que vocês precisam procurar ajuda profissional. De volta para casa, o clima no carro estava pesado. Enzo não disse uma palavra, enquanto os pais trocavam olhares cheios de preocupação. A casa estava mergulhada em um silêncio tenso. Após a reunião na escola, os pais de Enzo estavam sentados na sala, ainda processando tudo o que ouviram. A mãe tinha os olhos inchados de tanto chorar, enquanto o pai encarava o chão com as mãos entrelaçadas e o rosto marcado pelo cansaço. Como deixamos isso acontecer? Sussurrou ela, quebrando o silêncio. Eu não sei. Eu deveria ter percebido antes, respondeu o pai, com a voz carregada de culpa. De repente, a mãe se levantou e começou a andar pela sala. Ele está se destruindo. E se a gente perder o nosso filho, eu não posso deixar isso acontecer. O pai segurou sua mão, tentando acalmá-la. Nós vamos encontrar uma solução. Ele precisa de ajuda e a gente vai dar isso para ele.
No quarto, Enzo estava deitado na cama, ouvindo a conversa abafada dos pais. Ele sabia que havia passado dos limites e que sua situação estava saindo de controle. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se preso, incapaz de mudar o rumo que sua vida estava tomando. Na manhã seguinte, os pais decidiram confrontá-lo novamente. Enzo, precisamos conversar, disse o pai com um tom firme, mas não agressivo. Já sei o que vão dizer, respondeu Enzo, sem nem levantar os olhos. Então você sabe que estamos preocupados e sabe que isso precisa parar, completou a mãe, aproximando-se dele. Enzo finalmente olhou para os dois, seus olhos marejados de lágrimas. Eu não sei como parar. Tá tudo errado e eu não consigo consertar nada. A confissão chocou os pais. Pela primeira vez, eles perceberam o quanto seu filho estava perdido. Filho, você não precisa fazer isso sozinho, disse o pai, colocando a mão no ombro dele. Nós vamos te ajudar. Mas você precisa confiar na gente. Vocês não entendem, respondeu Enzo com a voz quebrada. Eu fiz coisas que vocês nunca vão perdoar. A mãe segurou o rosto dele, olhando em seus olhos. Enzo, você é nosso filho. Não importa o que aconteceu, nós nunca vamos desistir de você. As palavras tocaram algo profundo dentro de Enzo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma pequena chama de esperança, embora ainda estivesse cercado por escuridão. Naquela noite, os pais decidiram dar o próximo passo. Eles entraram em contato com uma clínica de reabilitação e começaram a organizar a internação de Enzo. Enquanto isso, em seu quarto, ele pegou o celular e viu uma mensagem de Lucas. E aí, cadê você? Preciso falar contigo. Enzo olhou para a tela por alguns segundos antes de apagar a mensagem sem responder. Algo dentro dele estava mudando, embora ele ainda não soubesse exatamente o que era. Naquela manhã, Enzo foi acordado pelos pais mais cedo do que o habitual. O céu ainda estava cinza e a casa parecia mais silenciosa do que nunca. Ao abrir os olhos, ele viu os dois parados na porta do quarto, com expressões sérias, mas cheias de determinação. Vamos sair hoje, Enzo, disse o pai de forma direta. Sair para onde? Perguntou ele, a voz rouca de sono e confusão. Você vai para um lugar onde pode começar a se recuperar, respondeu a mãe com um tom de ternura misturado à preocupação. Enzo sentou-se na cama, esfregando os olhos. Ele sabia que resistir não mudaria nada. Estava cansado de lutar contra eles, mas acima de tudo, estava cansado de lutar consigo mesmo. Tá bom, murmurou, baixando a cabeça. O caminho até a clínica de reabilitação foi feito em silêncio. Enzo olhava pela janela do carro, observando as ruas passarem como se fosse um espectador da própria vida. Seus pais trocavam olhares nervosos, mas não diziam nada. Ao chegarem, foram recebidos por um conselheiro que explicou o processo. O ambiente era tranquilo, com paredes em tons suaves e pessoas andando pelo local com olhares cansados, mas cheios de esperança. Enquanto os pais preenchiam a papelada, Enzo ficou sentado em uma sala de espera, sentindo-se pequeno e vulnerável. Será que isso vai funcionar? Ele pensou, o coração apertado. Antes de se despedirem, os pais pediram para conversar com ele em particular. Enzo, isso não vai ser fácil, mas nós estamos aqui por você e vamos continuar ao seu lado, não importa o que aconteça, disse o pai com a voz firme. A mãe segurou suas mãos, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Nós te amamos, filho, e acreditamos que você pode sair disso mais forte. As palavras tocaram algo profundo dentro de Enzo. Ele assentiu, embora ainda estivesse inseguro. Eu vou tentar, disse ele, pela primeira vez permitindo-se acreditar que havia uma chance de mudar. Quando os pais saíram, Enzo foi levado ao seu quarto na clínica.
Era simples, com uma cama, uma mesa e uma janela que deixava entrar a luz suave do dia. Ele se sentou na cama, olhando ao redor. Tudo parecia tão diferente do mundo que ele conhecia. Naquela noite, antes de dormir, algo inesperado aconteceu. Ele se ajoelhou ao lado da cama e sussurrou, quase sem saber por quê: Deus, se o Senhor realmente existe, me ajuda a sair dessa. Eu não quero mais essa vida. As palavras soaram estranhas para ele, mas ao mesmo tempo, um pequeno alívio invadiu seu peito. Os primeiros dias na clínica foram uma montanha-russa para Enzo. Ele sentia a ausência do mundo que conhecia, mesmo com todos os seus problemas. Lidar com as crises de abstinência era um pesadelo. Suores frios, dores no corpo e pensamentos que pareciam gritar dentro de sua mente. Durante uma reunião em grupo, ele ficou sentado no fundo da sala, de braços cruzados, observando os outros falarem. Um rapaz mais velho estava compartilhando sua história, falando sobre como quase perdeu tudo antes de buscar ajuda. Foi só quando eu me ajoelhei e pedi a Deus que as coisas começaram a mudar. Enzo desviou o olhar, incomodado com o que ouviu. Ele não sabia se acreditava em Deus, mas aquelas palavras despertaram algo dentro dele. Naquela noite, sozinho em seu quarto, ele pensou nos pais. Lembrou-se de como eles pareciam desesperados na última conversa e de como ele tinha se afastado deles ao longo do tempo. A culpa o atingiu como uma onda e ele começou a chorar. Foi então que a porta se abriu devagar. Era um dos conselheiros da clínica, um homem de meia idade chamado Eduardo, que tinha um sorriso tranquilo e olhos compassivos. "Posso entrar?" perguntou ele, respeitando o espaço de Enzo. Enzo assentiu, enxugando as lágrimas rapidamente. "Eu só tô pensando na bagunça que minha vida virou." Eduardo se sentou em uma cadeira ao lado da cama. "Bagunças podem ser arrumadas, Enzo, mas primeiro você precisa querer, de verdade." "Eu quero, mas não sei como. Parece impossível sair disso." "Não é impossível", disse Eduardo. "Você tem força, mais do que imagina. E você também não precisa fazer isso sozinho. Deus pode te ajudar, se você deixar." Enzo abaixou a cabeça, refletindo sobre o que ouviu. Ele queria acreditar, mas o medo e a dúvida ainda o prendiam. "Vou tentar." Eduardo sorriu. "Isso é tudo que você precisa fazer por enquanto. Um passo de cada vez." Os dias seguintes trouxeram pequenos avanços. Enzo começou a participar mais das reuniões e até abriu-se sobre o bullying e a solidão que enfrentava. Ele percebeu que muitos ali também carregavam histórias difíceis e que ele não era tão diferente deles. Durante uma das sessões, enquanto ouvia outro jovem falar sobre como encontrou forças na oração, Enzo decidiu tentar novamente. Ele voltou para o quarto naquela noite e, antes de dormir, ajoelhou-se mais uma vez. "Deus, eu ainda não sei se o Senhor pode me ajudar, mas, por favor, se estiver me ouvindo, não me deixa desistir." Desta vez, uma sensação de paz o envolveu. Era sutil, mas suficiente para fazer com que ele acreditasse que algo estava mudando. Na clínica, o tempo parecia correr de forma diferente. Os dias de Enzo eram preenchidos por reuniões, terapias e momentos de introspecção. Ele começou a entender o quanto seu comportamento havia prejudicado não apenas a si mesmo, mas também as pessoas ao seu redor. Certa manhã, durante uma caminhada pelos jardins da clínica, Enzo sentiu uma onda de ansiedade. Ele sabia que a jornada para a recuperação seria longa e cheia de desafios, mas naquele momento sentia-se pequeno diante do tamanho do problema. Enquanto andava, foi abordado por Eduardo, o conselheiro que havia se tornado uma figura importante para ele. "Bom dia, Enzo. Tá pensativo, hein?" "É, só pensando em como estraguei tudo."
Eduardo sorriu com aquele jeito tranquilo que sempre parecia acalmar Enzo. Reconhecer os erros é o primeiro passo para consertar as coisas. Você já deu esse passo. Agora é sobre continuar caminhando. Enzo suspirou, chutando uma pequena pedra no caminho. Às vezes, acho que não consigo. Parece que tem uma parte de mim que quer desistir. Eduardo parou e colocou a mão no ombro dele. Essa parte é a que você precisa lutar contra. E não precisa fazer isso sozinho. Você acredita que Deus pode te ajudar? Enzo hesitou antes de responder. Eu não sei, quero acreditar, mas é difícil. Então peça a Ele que te mostre. Deus não espera que você tenha todas as respostas agora. Ele só quer que você esteja disposto a buscá-lo. Mais tarde, durante uma sessão em grupo, Enzo decidiu falar. Era a primeira vez que ele contava sua história completa para os outros. Ele falou sobre os pais ausentes, o bullying, Lucas, as drogas e o vazio que sentia. Quando terminou, um silêncio tomou conta da sala. Então, uma jovem chamada Larissa, que estava na clínica havia meses, disse: Você não está sozinho, Enzo. Todos nós passamos por coisas que achávamos que nunca superaríamos, mas estamos aqui. E você também vai superar. As palavras de Larissa tocaram algo dentro dele. Pela primeira vez, ele sentiu que havia pessoas que o entendiam de verdade. Naquela noite, Enzo voltou para o quarto sentindo-se exausto, mas também mais leve. Ele ajoelhou-se novamente e orou, com mais sinceridade do que antes. Deus, eu estou tentando, me ajuda a continuar. Me mostra que eu não estou sozinho. Desta vez, ele sentiu algo diferente. Não era uma mudança instantânea, mas uma sensação de que estava no caminho certo. Pela primeira vez, ele se permitiu acreditar que talvez houvesse esperança. Os dias de Enzo na clínica passaram a ter um propósito diferente. Ele começou a se envolver mais nas atividades e, aos poucos, aceitou que a recuperação era um processo gradual. Apesar das dificuldades, cada pequeno passo parecia ser uma vitória. Certa tarde, ele participou de uma atividade em grupo no auditório da clínica. O tema do dia era Novos Começos. O conselheiro pediu que todos escrevessem uma carta para si mesmos, como se estivessem falando com a pessoa que eram antes de tudo desmoronar. Enzo hesitou antes de começar. A caneta parecia pesada em sua mão. Mas quando começou a escrever, as palavras fluíram. Enzo, você acha que não tem saída. Você acredita que está sozinho, mas isso não é verdade. Eu sei que você cometeu erros e que se sente perdido, mas também sei que você é mais forte do que pensa. Não desista de você mesmo. Há pessoas que te amam e que acreditam em você. Você pode recomeçar. Ele leu o que escreveu e sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. Não era apenas um exercício, era um momento de confronto consigo mesmo. Depois da atividade, Eduardo se aproximou, percebendo o quanto Enzo estava abalado. Foi difícil escrever? Perguntou ele, com um tom gentil. Muito. Mas acho que eu precisava fazer isso. Eduardo sorriu, colocando uma mão no ombro dele. Cada vez que você enfrenta a sua dor, fica mais forte. Estou vendo essa força em você, Enzo. Naquela noite, durante o culto da clínica, Enzo ouviu uma pregação sobre restauração. O pastor falou sobre como Deus pode transformar qualquer vida, não importa o quão perdida ela pareça. Deus não se esqueceu de você. Ele está esperando que você entregue a sua dor a Ele. As palavras ecoaram na mente de Enzo. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, orou com sinceridade. Deus, eu não sei como fazer isso, mas se o Senhor realmente pode me ajudar, eu entrego tudo para você. Ao final do culto, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era a solução para todos os seus problemas,
mas era um alívio do peso que carregava. Nos dias seguintes, Enzo começou a participar mais das reuniões de apoio e a se abrir com os colegas. Ele encontrou força em histórias semelhantes à sua e, pouco a pouco, começou a acreditar que sua vida podia, de fato, ser restaurada. Na clínica, Enzo começou a sentir saudades das pessoas que ele havia afastado. Entre elas, Manuela era quem mais invadia seus pensamentos. Ele lembrava das palavras dela, de como ela havia tentado ajudá-lo antes que tudo desmoronasse. Certa tarde, durante uma sessão de terapia individual, o conselheiro Eduardo trouxe à tona a questão de reconexão. Você sente falta de alguém, Enzo? Ele assentiu, evitando o olhar do conselheiro. Manuela? Minha namorada, eu acho. Mas não sei se ela ainda é depois de tudo. Talvez seja a hora de falar com ela. As pessoas que se importam com a gente nem sempre nos abandonam quando caímos. Às vezes, elas estão esperando que a gente peça ajuda. Depois da sessão, Enzo passou o resto do dia pensando naquilo. Quando a noite chegou, ele pegou o celular, um privilégio que havia recuperado graças ao progresso no tratamento, e hesitou antes de enviar uma mensagem para Manuela. Oi, Manu, espero que você esteja bem. Sei que faz tempo, mas queria te ver. Posso te ligar? Poucos minutos depois, a resposta chegou. Oi, Enzo, claro, me liga. O coração dele disparou enquanto apertava o botão de chamada. Quando ouviu a voz dela, toda a frieza que ele temia havia desaparecido. Oi, Manu. Começou sem saber exatamente o que dizer. Oi, Enzo, como você tá? Ele respirou fundo, decidindo ser honesto. Tô tentando melhorar. Tô numa clínica agora, tentando me recuperar de tudo. Do outro lado da linha, Manuela ficou em silêncio por um momento. Fico feliz que você esteja buscando ajuda. Eu sabia que você era mais forte do que achava. As palavras dela tocaram Enzo profundamente. Eu sinto muito, Manu, por ter me afastado de você por tudo. Eu não queria que fosse assim. Eu sei. E eu nunca deixei de torcer por você, Enzo. Se precisar de mim, eu tô aqui. Os dois continuaram conversando por um tempo e Enzo sentiu algo que há muito não sentia: esperança. Saber que Manuela ainda acreditava nele o incentivou a continuar lutando. No dia seguinte, ele contou sobre a conversa para Eduardo, que sorriu. Viu? Às vezes o apoio que precisamos já está lá. Só precisamos nos abrir para recebê-lo. A força renovada que Enzo recebeu da conversa com Manuela deu a ele mais determinação para continuar sua jornada de recuperação. Meses se passaram desde que Enzo havia sido internado na clínica. O que antes parecia impossível, viver sem as substâncias que o destruíam, agora começava a parecer uma realidade alcançável. As crises de abstinência diminuíram e ele começou a substituir o vazio que sentia por novas esperanças e aprendizados. Certa tarde, enquanto caminhava pelo jardim da clínica, ele foi chamado por Eduardo para uma conversa. Enzo, tenho uma notícia para você. Baseado no seu progresso, achamos que você já está pronto para começar a pensar na reintegração com a sua família. Enzo sentiu o coração acelerar. Ele queria voltar para casa, mas o medo ainda o assombrava. E se eu não estiver pronto? E se eu estragar tudo de novo? Eduardo sorriu, com a paciência de quem já ouviu essa pergunta inúmeras vezes. Você está pronto, Enzo. E sabe por quê? Porque agora você entende que não precisa enfrentar isso sozinho. Sua família está esperando por você. E Deus tem um plano para a sua vida. É hora de dar mais um passo. Naquela noite houve uma celebração na clínica. Era um culto especial de gratidão, e Enzo decidiu participar. Ele sentou-se na última fileira, observando enquanto os outros cantavam. A letra de uma das músicas falava sobre restauração e amor incondicional.
e ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quando o pastor começou a falar, as palavras pareciam direcionadas diretamente a ele. Não importa o quão longe você foi, Deus está sempre pronto para te trazer de volta. Ele te ama como você é, mas ama ainda mais quem você pode se tornar. Enzo fechou os olhos e, pela primeira vez, não apenas ouviu, mas acreditou. Ele sentiu como se um peso invisível fosse retirado de seus ombros e uma paz indescritível tomou conta de seu coração. Depois do culto, ele ficou no jardim, olhando para o céu estrelado. Obrigado, Deus. Ele sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Na manhã seguinte, ele ligou para os pais. A ligação foi cheia de emoção, com pedidos de perdão de ambas as partes e promessas de que as coisas seriam diferentes. Estamos prontos para te receber em casa, filho, disse o pai, a voz embargada. Eu também estou pronto. Pelo menos vou tentar ser, respondeu Enzo com sinceridade. A ligação foi um marco para ele. Era a prova de que, apesar de todos os erros, ainda havia um caminho para o recomeço. Enquanto arrumava suas coisas, Enzo sentiu um misto de nervosismo e expectativa. Ele sabia que o futuro não seria fácil, mas agora tinha algo que nunca havia sentido de verdade: fé. O dia em que Enzo voltou para casa foi marcado por uma mistura de alegria e nervosismo. Quando o carro da clínica estacionou na frente da casa, ele ficou alguns segundos parado antes de abrir a porta. Lá dentro, seus pais esperavam ansiosos, com expressões que misturavam alívio e emoção. Bem-vindo de volta, filho, disse o pai, abraçando-o com firmeza. A mãe segurou Enzo com força, as lágrimas correndo livremente. Nós sentimos tanto a sua falta. Eu também senti falta de vocês. Ao entrar, Enzo notou que a casa parecia diferente. Havia mais vida nela, mais calor. As agendas lotadas e as brigas constantes pareciam ter dado lugar a um ambiente mais acolhedor. Os pais de Enzo haviam mudado durante sua ausência. Eles perceberam que o trabalho e as responsabilidades haviam consumido tanto de suas vidas que esqueceram do que realmente importava: a família. Agora estavam mais unidos, comprometidos a não repetir os erros do passado. A partir de hoje, as coisas vão ser diferentes, Enzo, disse o pai durante o jantar. Não vamos deixar você enfrentar nada sozinho. A mãe sorriu, completando. E nós vamos cuidar para que essa casa seja sempre um lugar de apoio e amor. Enzo sentiu o coração aquecer. Ele sabia que não seria fácil reconstruir a relação, mas ver o esforço dos pais o encorajava a continuar em sua própria jornada de transformação. Naquela noite, enquanto estava em seu quarto, ele encontrou um envelope sobre a cama. Ao abri-lo, viu uma carta escrita por seus pais. Enzo, sabemos que falhamos em estar presentes quando você mais precisou, mas queremos que saiba que estamos orgulhosos de você pela força que teve para enfrentar seus desafios. Vamos continuar ao seu lado em todos os momentos, com amor, mamãe e papai. Ler aquelas palavras fez Enzo perceber que sua luta não havia sido em vão. Ele não estava mais sozinho e tinha uma família que estava disposta a recomeçar junto com ele. Naquela noite, antes de dormir, ele se ajoelhou pela última vez naquele dia e orou. Obrigado, Deus, por nunca desistir de mim e por me devolver a minha família. Me ajuda a continuar nesse caminho. Era o começo de uma nova fase para Enzo e sua família, marcada por amor, perdão e a certeza de que, com fé, tudo era possível. Na manhã de domingo, Enzo acordou com o som dos passarinhos cantando. Havia algo de diferente no ar, como se a vida estivesse lentamente voltando ao normal. Ele desceu as escadas e encontrou os pais na cozinha. Bom dia, filho,
Estamos indo à igreja hoje. Quer vir com a gente? Perguntou o pai com um sorriso esperançoso. Enzo hesitou por um momento. A ideia de ir à igreja parecia estranha depois de tudo o que ele havia vivido. Mas ao lembrar-se das noites na clínica em que encontrou conforto na oração, ele decidiu tentar. Eu vou. Ao chegar à igreja, Enzo se sentiu um pouco deslocado. O ambiente era acolhedor, mas ele não sabia como reagir. Sentou-se ao lado dos pais e a pregação começou. O tema era sobre restauração, algo que parecia se encaixar perfeitamente em sua história. O pastor falou sobre como Deus nunca desiste de seus filhos, não importa o quão longe eles tenham ido. Você pode pensar que está perdido, mas Deus sabe exatamente onde você está. Ele está esperando o momento em que você o deixará transformar a sua vida. As palavras pareciam direcionadas diretamente a Enzo. Ele fechou os olhos e sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. Sua mãe segurou sua mão como se dissesse: "Estamos aqui com você." O sol estava se pondo enquanto Enzo caminhava sozinho até o mesmo parque onde costumava ir antes de sua vida desmoronar. Agora, aquele lugar tinha um significado completamente diferente. O céu estava tingido de laranja e rosa, e o som das folhas ao vento parecia trazer uma sensação de paz. Ele se sentou em um banco, observando as pessoas passarem, e abriu um pequeno caderno que havia começado a usar para escrever reflexões e orações. Com uma caneta, ele anotou: "Hoje agradeço a Deus por não desistir de mim. Sei que minha jornada está só começando, mas com Ele ao meu lado, sei que posso enfrentar qualquer coisa. Obrigado, Deus, por me dar uma nova chance de viver." Enquanto escrevia, seu celular vibrou com uma mensagem de Manuela. "Oi, Enzo. Só queria dizer que estou muito orgulhosa de você. Mal posso esperar para te ver de novo amanhã." Ele sorriu, sentindo o calor das palavras dela. "Obrigado, Manu. Você fez parte disso. Nos vemos amanhã." Enzo fechou o caderno e olhou para o céu. Tudo parecia mais claro agora, como se a luz que ele tanto procurava estivesse finalmente dentro dele. Ao voltar para casa, encontrou os pais esperando por ele na sala. O pai estava com um violão e a mãe, com um sorriso suave, segurava um álbum de fotos antigo. "Lembra disso, Enzo?" perguntou ela, mostrando uma foto da família em um dia de praia, todos rindo juntos. "Lembro. Eu sentia falta disso." "Nós também", disse o pai, tocando as primeiras notas de uma música que ele costumava cantar quando Enzo era criança. Os três ficaram ali, rindo e lembrando de momentos felizes, como uma família que estava aprendendo a se reconstruir. Naquela noite, antes de dormir, Enzo fez sua última oração do dia. "Obrigado, Deus, por nunca desistir de mim, mesmo quando eu já tinha desistido de mim mesmo. Sei que o Senhor tem um plano para a minha vida e estou pronto para segui-lo." Ele fechou os olhos, sentindo-se mais em paz do que jamais esteve. Era o início de um novo capítulo, e desta vez ele sabia que não estava sozinho. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.